Definição importante a respeito do zagueiro Lucas Alter, ele vai ser ou não liberado pelo Goiás para servir a seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos de 2023. Além disso, quero comentar também sobre a situação contratual do lateral direito Apodi, que vem escanteado pelo técnico Armando Evangelista nas últimas rodadas, e sobre o meio-atacante Rodrigo Tabata. Você lembra dele? Naquele timaço do Goiás de 2005, ele ainda está nativo com mais de 40 anos de idade e recentemente foi anunciado por um clube que tem um jogador revelado nas categorias de base do Goiás também. Quero comentar sobre essa situação e se poderia, por que não, um retorno futuro, para se aposentar no Goiás. Só antes de começarmos o nosso vídeo desta segunda-feira, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Então se inscreva, ajudar a gente a chegar nessa marca de 8.500 inscritos, que já está bem próximo. Tem também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, e do apoiador do canal também, que é a Zapay. Ela facilita bastante a sua vida financeira e também no trânsito. Só utilizar o nosso cupom GOIAS25, você garante 25% de desconto no valor das suas taxas, como por exemplo IPVA, multas de trânsito, licenciamento em geral. Você encontra gratuitamente no aplicativo da Zapay. É só baixar o aplicativo, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, e consultar a placa do seu carro ou da sua motocicleta. Lá verifique se tem qualquer uma das dívidas que eu já citei em aberto, tendo só utilizar o nosso cupom e ter essa mega vantagem, além do desconto de 25%, a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes utilizando o seu cartão de crédito. Não perca essa oportunidade. Com quem entende do assunto, vou deixar o link da Zapay aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o lateral direito, atacante, o Apodi, 36 anos de idade, que após a chegada do técnico Armando Evangelista perdeu bastante espaço no Goiás. As suas últimas atuações ainda na disputa da Copa Sul-Americana, aqueles 20 minutos contra o Estudiantes no Serra Dourada e também no jogo da ida, 37 minutos, entrou no segundo tempo e contribuiu bastante com a derrota por 3-0, fazendo a função mal feita na lateral direita, apesar da inicial burrice do Bruno Santos na sua expulsão. Anteriormente a isso, desde a chegada do Armando Evangelista, ele participou de 25 minutos contra o Vasco, mais 45 contra o Red Bull Bragantino, inclusive foi titular naquele duelo fora de casa, e mais 22 minutos contra o Coritiba na Serrinha, a última participação dele no Campeonato Brasileiro. Então dá para dizer que quase um turno que o Apodi não entra em campo no Campeonato Nacional. No banco de reserva sempre vem ficando à disposição. Contra o Flamengo na última rodada, Palmeiras, Internacional, Corinthians, Atlético Paranaense, sempre está no banco, mas não vem sendo aproveitado. O Apodi, que já ficou nesta questão, sai do Goiás, vai continuar, renova ou não para a temporada seguinte, ou no caso da sua última renovação de contrato, que aconteceu ainda depois da disputa do Campeonato Goiano. Ele só tinha um vínculo ainda no ano passado, em 2022, o certo é que ele não iria renovar o contrato. Entretanto, quase ninguém sabia que o contrato do Apodi era até o mês de maio de 2023. Ele continuou no Verdão, fez uma boa disputa do Campeonato Goiano dessa temporada. Vou até pegar aqui os números dele, 11 partidas no estadual, 3 gols marcados e uma assistência, e acabou tendo seu vínculo renovado de maneira justa, pelo que ele vinha jogando, e também um contrato de produtividade, com valores um pouco mais baixos do que o anteriormente, onde ele ganhava cerca de R$120 mil mensais, segundo informações do Thiago Menezes, da Rádio Band News. Então, renovou o seu contrato somente até o final do Campeonato Brasileiro, e agora perdendo esse tanto de espaço, e na tendência que ele não fique para a temporada que vem. 36 anos de idade, pode jogar na lateral direita, na ponta direita, na ponta esquerda, é um jogador de bastante velocidade, já ressurgiu dentro do elenco do Goiás em várias oportunidades, parecia que o Apodi já não estava com nada, e ressurgiu no Brasileirão do ano passado, agora em 2023 da mesma forma no Campeonato Goiano, aquele golaço na disputa da Sul-Americana diante do Universitário, mas no atual cenário do Campeonato Brasileiro não vem sendo utilizado. Ainda assim, acho que o Apodi pode ser um jogador útil nessa reta final do ano, com o ataque do Goiás com pouca produtividade, um cara que corre bastante, talvez uma alternativa para o segundo tempo, mas visando o ano que vem, acho que a campanha, a trajetória dele no Goiás já foi sim bem servida. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre a convocação do zagueiro Lucas Alter pela seleção brasileira para a disputa dos Jogos Pan-Americanos, que acontece nesse próximo mês na cidade de Santiago do Chile e vai até meados do comecinho de novembro, algo que poderia e vai de fato impactar em 6 jogos pelo Goiás, do zagueirão
Lucas Alter. Até mesmo essa notícia da convocação que surgiu na tarde da sexta-feira, eu já tinha adiantado os vídeos do final de semana, não deu tempo de voltar aqui e falar com vocês. Porém, uma atualização desta manhã, da segunda-feira, voltei a falar com meu parceiro, o Periquito Brisado, lá no Instagram. Convido você a conhecer também o trabalho dele, seguir lá na outra plataforma. Ele me confirmou que só do nome do Lucas Alter já está na lista de convocação da CBF. Não tem mais muito o que o Goiás fazer, até porque antes da CBF divulgar essa lista de convocação, ela já faz uma pré-consulta para os clubes, como por exemplo fez com o Santos em relação ao Marcos Leonardo, o atacante que não teve a liberação por parte do clube santista. Desta forma, o Lucas Alter, como já apareceu na lista da CBF, já teve esse aval do Goiás para a sua liberação. Existe também, até uma outra informação do Periquito Brisado, um regulamento da FIFA alegar para a CBF que o jogador, por exemplo, é importante. Você pode fazer esse tipo de alegação mencionando jogos importantes, reta final de Campeonato Brasileiro, e conseguir a liberação dos atletas. Mas se já teve essa consulta prévia, o Goiás não barrou, não, possivelmente, muito dificilmente vai ser agora, depois já da convocação, alguns dias passados, que o Goiás vai voltar atrás. Então, de fato, o Lucas Alter desfalcando o Goiás em 6 partidas no Campeonato Brasileiro, e olha, isso vai custar muito caro. Apesar que a defesa do Goiás vem de uma fase muito boa, Tanto o Bruno Melo pela esquerda, quanto também o Sidmar entrando no segundo tempo. O Edu é aquela mesma coisa, mas se o Goiás contratou, vai ter que utilizar. A tendência do Lucas Alter perdendo 6 jogos, porque inicia-se a preparação no dia 9 de outubro. Então ele vai poder, dia 9 de outubro, no próximo mês. Vai jogar tranquilamente, o próximo jogo, por exemplo, diante o Botafogo. E a competição, imaginando-se que o Brasil vai chegar até nas fases finais, até o dia 5 de novembro. Então o Lucas Alter perderia os jogos contra o São Paulo na Serrinha, Cuiabá fora de casa, Fluminense fora, Vasco em casa, Bragantino em casa e o Coritiba no Couto Pereira. Jogos de extrema importância, se você pegar essa lista, quase todos eles, tirando o Fluminense e o Red Bull Bragantino, que estão na parte de cima, o restante todos na parte de baixo, e o Lucas Alter que vem sendo uma peça fundamental nesse sistema defensivo. Até caiu de rendimento, se você pegar as atuações do Lucas Alter contra o Corinthians, o Internacional, agora por último também diante o Flamengo, não dá para dizer que foram as melhores atuações do zagueirão com a camisa alviverde. Ainda assim, está assim na lista dos 5, 6 melhores atletas de defesa nesse Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas. Acabou caindo um pouquinho de rendimento, eu nem vejo em questão de parte técnica, mas de concentração. Acho que ele voltou um pouco menos concentrado nas partidas nesse Campeonato Brasileiro, mas volta a reiterar, é muito melhor do que aquele zagueiro do ano passado, ou até mesmo do começo de 2023, natural, oscilações, e é um cara que vai sim ajudar muito o Goiás quando retornar, Agora, ficando com essa zaga, Bruno Melo e o Sidmar que vem tendo vários problemas de lesões musculares, Geralmente ele faz 4, 5 jogos e já tendo que parar. Enfim, volta a bater naquela mesma tecla, O Goiás que às vezes e muitas vezes ele encara a Série A com uma seriedade muito mínima, Não tem como você jogar uma primeira divisão com apenas 4 zagueiros profissionais no elenco e um, com todo respeito ao Edu, mas que hoje em 2023 não tem condições de participar de uma Série A do Campeonato Brasileiro. Talvez daqui 2 anos, Rod passe bem na Série C, na Série B do Campeonato Brasileiro, pode ser ainda um baita zagueiro, mas pro Goiás em 2023 não ajuda, e o Goiás faz exatamente isso, Enfim, uma posição que é barata, Você vai no mercado, busca jogadores de 80, 70 mil reais e já dá para pelo menos ser um bom reserva, um cara que vem se destacando, por exemplo, na Série B do Brasileirão. Liberou o da Silva, o Heron, o Eduardo Churran, enfim, não que sejam espetaculares, mas poderiam ser opções um pouco mais seguras agora nesta reta final. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito dessa notícia? Inicialmente muito boa, porque o Goiás voltará a ter um jogador convocado para o Pan-Americano. Se eu não estiver enganado, o Eric em 2015 também foi convocado. Naquela ocasião foi disputado no Canadá. Porém, agora, o Lucas Alter, que já tem uma idade um pouco mais avançada, está na lista, por exemplo, nas observações para as Olimpíadas de Paris, se eu não estiver enganado, já no ano que vem, em 2024. Enfim, muito bom para o jogador, para o atleta. E óbvio, o Atlético Paranaense que emprestou o jogador ao Goiás, não existe isso no contrato, tá? Até confirmei essa informação também. Não existe no contrato que o Goiás deveria liberar o jogador por conta desse vínculo ainda com o Atlético Paranaense de empréstimo. Porém, a convocação inicial do Lucas Alter ajudou sim ao Atlético não negociar o jogador nesse momento, visando uma valorização tanto nessa disputa atual do Pan-Americano e também, por que não, no ano que vem, na disputa das Olimpíadas, o jogador que possivelmente retornará
ao Furacão. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Uma notícia que, obviamente, é positiva ter um jogador do Goiás na seleção brasileira. A questão é que o calendário sempre aqui no Brasil, né? E o Goiás vivendo de jogadores de empréstimo, isso é extremamente natural de acontecer. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o meia atacante Rodrigo Tabata, aquele mesmo, com ótimas passagens pelo Goiás, né? A última delas ainda no Campeonato Brasileiro de 2005, onde marcou 8 gols em 41 jogos naquela temporada. Agora, atualmente com 42 anos de idade, completa 43 no mês de novembro e foi recentemente anunciado o seu retorno ao Al Rayyan, equipe do futebol do Catar, uma das maiores, né? O Rodrigo Tabata, que inclusive tem nacionalidade, jogou na seleção do Catar até meados de 2017 e até hoje soma números espetaculares. Fez a sua estreia no último final de semana, deixa eu pegar aqui, foram 11 minutos diante o Al Arabi, no dia 23 de setembro, aliás, foi no sábado, né, na Liga do Catar, jogador que assinou um contrato até a metade do ano que vem. Até tinha um contrato basicamente semelhante, até junho de 2024, no Al Sadd, esse clube que ele estava desde 2019, quando havia deixado o próprio Al Rayyan para mudar para o outro clube do futebol do Catar e agora novamente saindo do Al Sadd e retornando ao Al Rayyan. Pegando seus números nos últimos anos, na temporada passada, 22-23, 20 jogos com 7 gols marcados e 1 assistência. Na anterior, 11 gols e 5 assistências. 2020-21, 14 gols e 2 passes para os seus companheiros. É um jogador que sempre manteve essa média altíssima, apesar do número baixo de jogos, né? Se a gente pegar aqui um traço de 2014 até o final agora, né, de 2024, nas 10 últimas temporadas, o ano que ele mais atuou foi na temporada 2021, com apenas 37 jogos disputados. É óbvio, né? Se você comparar o físico do Rodrigo Tabata, é algo assim inacreditável. Por já ter 42 anos de idade, né? O físico, digamos, a aparência dá pinta de ser um jogador ainda com 27, 28, tranquilamente. Entretanto, o número de jogos no mundo árabe, né, é muito menor do que aqueles que a gente estamos acostumados, né, aqui no futebol brasileiro, com 70, às vezes até 80 jogos e uma só temporada. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa sobre o Rodrigo Tabata. Vou até deixar aqui para vocês, né, um mapa dele de movimentação na temporada 2022 na Champions League Asiática, pelo Al Sadd. Pode observar fazendo mais uma função como um segundo atacante, um meia central, caindo principalmente pela região central do gramado. Ele que no ano passado, depois do falecimento do Ailey Pinheiro, até postou uma homenagem também no seu Instagram, quando ele tinha voltado para fazer uma visita ao Goiás, pelo ano da camisa, parece ali em meados de 2015, enfim, jogador que já foi especulado uma outra vez o seu retorno ao futebol brasileiro, onde ele não joga desde 2008, atleta que é revelado nas categorias de base do Paulista de Jundiaí. Pode deixar sua opinião sobre o Rodrigo Tabata, excelentes números, né, nas últimas temporadas. Talvez, se o jogador tiver o interesse, por exemplo, de aposentar no Goiás, acho que pode ser uma boa na questão de homenagem. Você, por que não, tentando para uma disputa de campeonato brasileiro? Não pode ser aquela contratação, digamos, de camisa 10, como chegou o Guilherme na atual temporada, mas, por exemplo, a fins de homenagem, uma disputa, por exemplo, do campeonato goiano. Beleza, se der certo, pode renovar para a sequência do campeonato brasileiro, mas se não der também, apenas, enfim, algo de homenagem mesmo, apesar de não ser, digamos, o maior ídolo da história do Goiás, né, já que jogou apenas por 2 temporadas, 2004 e 2005, é um jogador que até hoje tem um grande carinho da torcida e ele da mesma forma com o Verdão. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás News. Também peço para você se inscrever no nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News aqui embaixo na descrição, e conferir o link do apoiador Azapay no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!